contendas, pelo que se presume, pelo que se depreende do que já nos foi dito numa visita anterior nossa a esta casa, ela deva ter sido construída em fins do século XIX. Portanto, é uma casa que já vai para 200 anos de existência. É possível que houve algumas reformas no que diz respeito à parte interna, externa, melhor dizendo, mas internamente a gente vai observar daqui a pouco muitos objetos que, de fato, nos dão conta de toda uma antiguidade. Na verdade, por trás daquelas paredes se encontra todo um período da história desta região, marcado pelas lutas sangrentas que aconteceram aqui, envolvendo os coronéis da época. Eu estou aqui com um grupo de colegas, de pessoas que também apreciam a história local do município de Piqué Carneiro. O Tiago, que é um afilhado, pessoa muito benquista, também o Alfredo, que, como já dissemos, vem nos acompanhando desde Piqué Carneiro, já esteve conosco no monumento do Jota da Penha, e o Clailton, aqui servindo de cinegrafista. Eu perguntaria ao Clailton, mesmo ele aqui ocupado, o nome do coronel ou dos coronéis que chegaram a residir naquela casa. Digo naquela porque está distante de nós, então é naquela. Os nomes eram Filemon Magalhães e o Coronel Zequinha. Coronel Zequinha, o famoso Coronel Zequinha. A propósito do Coronel Zequinha, existem fotos do Coronel Zequinha, inclusive fotos em que ele figura ao lado das autoridades da época, o padre Alberto e o seu Luiz Aires, que ainda não era prefeito, era político, era vereador pelo município de Senador Pompeu. Mas nós vamos agora adentrar a casa e vamos filmar então objetos antigos, inclusive a parte superior da casa. Então a nossa intenção é registrar apenas a história de que esta casa é portadora, né? As pessoas que nela habitaram, os acontecimentos que se deram aqui no passado, e a gente está filmando objetos antigos, como se pode ver lá, tem um pote de dimensões realmente gigantescas, e com permissão das pessoas que aqui moram, nós conhecemos os familiares das pessoas ligadas a esta casa, nós vamos pedir permissão para também dar uma filmada na parte de cima. Naquele dia ninguém. A ala dá acesso ao terreiro da casa, o terreiro frontal, e aqui, pelo que se conta, nas reuniões que aconteciam na época dos coronéis. É exatamente nesta sala que eles se reuniam, isso no século XIX, e combinavam as tocaias, como era que eles iam enfrentar os inimigos. Então nós vamos aqui, com a permissão do pessoal da casa, nós vamos então filmar esta parte superior, que é uma das mais antigas desta residência. Então, neste espaço, pelo que narram, pelo que contam, os coronéis de então se reuniam com os seus subordinados, os seus peões, e combinavam as tocaias, as guerras que eram travadas na época. E aqui uma tomada que está sendo feita da parte superior da casa, mostrando logo ali à frente o açude de que os moradores se servem, e a distância dá para perceber a torre da Telemar lá na serra conhecida como do Monte Mó, que nós já estivemos também lá, e de lá filmamos inclusive do alto daquela torre. A gente fez uma tomada de alguns municípios, inclusive a Copiara, que dá para se ver perfeitamente do alto daquela torre.
espero que o Clailton não se esqueça de dar um enquadramento naquela torre ali. Bom, aqui também vestígios do passado. Nós vemos esses baús, não sei como chamaríamos a isso, essas malotas antigas. Dá para perceber pela antiguidade do cadeado. Bem, tudo nesta casa fala necessariamente de um passado. É todo um passado que está registrado nas dependências desta casa. Quer dizer que o Silvio Santos se inspirou neste baú para criar o baú da felicidade. Bom, de acordo com informações que o Clailton acaba de nos repassar, com base, certamente, em depoimentos anteriores, neste espaço existiam baús nos quais eram conservados o arsenal, material bélico de guerra, os projéteis da época exatamente em que aconteceram os conflitos aqui na região de Contendas. Então, neste espaço aqui, existiam esses baús. Já não existem mais, porque em decorrência da morte do último, digamos, proprietário desta casa, tido também como um dos homens de peso aqui da região, de nome falecido recentemente, o nome dele, Coronel Zequinha. Coronel Zequinha, a família veio e se apossou então destes objetos tão preciosos. O certo é que essas tomadas que a gente tem feito desses monumentos aqui em Ibicoã, tanto o monumento ao J da Penha, como aqui na Casa das Contendas, isso tudo nos fala de um espelho de um passado, é uma página antiga da história local que precisa ser preservada, que precisa ser guardada através de fitas em VHS. Uma história que tem que ser documentada. Alguém daqui de Ibicoã tem que necessariamente se interessar em redigir, relatar para a posteridade esses fatos, como nós temos tido cuidado de preparar neste ano um livro sobre o município de Piqué Carneiro. O prefeito atual, Dr. Alcide, tem uma intenção de resgatar essas coisas da cultura como maneira de preservar isso para, como eu dizia ainda há pouco, aqueles que vão nos suceder no túnel do tempo, na caminhada da vida. Você está falando de estrutura, o que a gente observa a partir da espessura das paredes, a partir dos caibros, talvez nem tantos caibros, já são mais modernos, mas esse tipo de telha, por exemplo, é um estilo bastante antiquado. As linhas também, percebe-se aqui a espessura, ou grossura, como se diz numa linguagem mais popularizada. A espessura e grossura dessas linhas também denotam toda uma estrutura do passado. Uma coisa arquitetada realmente em tempo bastante remoto. Porque também nós já ouvimos dizer, e até já registramos aqui na nossa documentação, que esta casa tem pelo menos algo em torno já de 200 anos, posto que ela foi construída em fins do século XIX. Nós já estamos no limiar do XXI. Então é realmente histórica. O assoalho aqui, a gente percebe também, isso era um sistema antigo de piso, através de assoalhos. Bom, e agora vamos naturalmente descer, não vamos ficar morando aqui. Estas tábuas são de confiança.